Muito bem, sejam todos bem-vindos ao programa Raio X de hoje. E, gente, hoje eu tô sozinho aqui, mas, né, com os convidados são os melhores. Eu gosto quando o Arthur não vem, porque daí eu fico com o convidado e fico à vontade para perguntar o que eu quiser. E, além do mais, que o nosso convidado é dessa esquerda. Nossa bandeira jamais será vermelha. Ele vai dizer para nossa bandeira vai ser vermelha, não vai ser. Seja bem-vindo, vereador de Santa Maria, Cid. É uma alegria estar aqui contigo, Diego, no Raio X. A grande audiência, né? Não só de Porto Alegre, mas do estado todo, pro Brasil e pro mundo, né? Então é uma alegria estar aqui contigo. Tu sabe que a gente já pediu uma antena lá pra Santa Maria. Já. Olha aí, ó, vamos fazer uma parceria. Daqui a pouco estamos transmitindo lá também. Ampliar esse alcance, né? Isso é muito importante. A comunicação. Cid, eu queria que tu, né, nós falamos muito com o pessoal aqui da região e alguns deputados, né, que já são ali mais conhecidos, né? Então, o vereador de Santa Maria hoje é a quinta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. E eu quero que tu conte um pouco quem é o Cid. Né? Qual é o Cid? Cid Cardoso. Cid Cardoso. Isso. Eu queria que tu falasse um pouco pra mim qual é o Cid. Quem é o Cid Cardoso? Isso, a gente começou muito jovem na política, né? A gente entrou no Grêmio Estudantil Secundarista, Colégio Manuel Ribas, que é o Maneco. E através do Grêmio Estudantil começamos o movimento, né, no Grêmio, articulação política. Conhecemos o Paulo Pimenta, que na época era chefe de gabinete do Rolim. Depois a gente foi participando ativamente, com 16 anos nos filiamos ao partido, participamos daquela campanha, a primeira campanha do Rolim Federal e o Pimenta Estadual em 98. O Pimenta se elegeu deputado estadual, o Rolim se elegeu deputado federal, o Valdeci também se elegeu deputado federal em Santa Maria, elegemos o Olívio Dutra governador, e a partir dali acompanhando o Pimenta. Depois o Pimenta virou vice-prefeito do Valdeci, o Valdeci prefeito. A gente ingressou na prefeitura por convite deles, trabalhando no setor administrativo, de licenciamento de obras, atendimento ao público. Fui aprendendo, virei servidor concursado da prefeitura. Estudou também? Estudei, fiz o concurso. Hoje sou servidor concursado. E sempre acompanhando Paulo Pimenta, seja ele deputado federal, seja ele ministro. Trabalhei na FAMURS com o Maneco Rassi, um ano que o Maneco foi presidente da FAMURS. Na pandemia ali. Isso, fui secretário institucional da FAMURS. Tudo relações políticas, né, que a gente foi criando experiência. E aí tivemos a oportunidade, em 2024, de ser convidado pelo nosso grupo político em Santa Maria, de concorrer a vereador pela primeira vez, e nos elegemos, né? 2.892 votos, que eu quero agradecer cada voto de Santa Maria. E estamos lá nesse mandato, né? 1 ano e 3 meses trabalhando por Santa Maria, mas não perdemos essa relação. Quando nós se elegemos, a gente criou um compromisso de continuar essa relação, tanto com o deputado estadual, principalmente com o deputado federal, que é o Paulo Pimenta, e os programas do governo federal para Santa Maria. É isso que a gente tem feito. O ano passado eu fiz 6 viagens a Brasília para buscar recursos, principalmente das reconstrução, que o Pimenta era o ministro, né? Principalmente de pontes, reconstrução de estrada, recursos para creche, para pavimentação. Então esse trabalho a gente continua fazendo, principalmente por Santa Maria, e agora acompanhando o deputado federal Paulo Pimenta, que vai ao Senado, né? E o Valdeci, que é de Santa Maria, vai à federal, são pré-candidatos. A gente está se apresentando como pré-candidato a deputado estadual para fazer esse meio de campo do estado com Brasília. Né? Vai escalonando também, né, Cid? Porque o Pimenta é um cara que ele surge na política e ele tem alguns pontos dele, mas a grande ponto de virada nele ali, eu acho que foi acompanhar a prisão do presidente Lula, em qual ele ficou acampado ali. Ele ganhou um corpo que eu acho que ele não tinha, né? E ele conseguiu formar um grupo em torno dele. Isso é o mais difícil na política, porque o grupo tu tem assim, tu tem que estar sempre contemplando todo mundo, né? É que na verdade o Paulo Pimenta sempre acreditou no presidente Lula, contra a Farsa Jato, né, que teve todo aquele processo. Já tá falando que nem o Pimenta. Muitos foram pro alambrado, né? Muitos falaram em sair do PT, Pimenta nunca falou em sair do PT. Sempre falou do presidente Lula. Todo o material do Pimenta, mesmo quando o Lula não concorreu, mesmo Lula preso, e eu que trabalhei diretamente, nós que fazia a produção dos materiais da gráfica e chegar até os municípios, desde a colinha, que é o menor material, até o panfleto, todos tinham foto do Lula, mesmo Lula preso.
Então isso demonstra a fidelidade ao Pimenta, ao presidente Lula. E por isso que foi ministro, né? Ministro da SECOM, ministro da Reconstrução. Hoje é o líder lá na CPMI do INSS, deverá ser líder do governo. Ele dá uma bagunçada naquela CPMI, em seguida. Então, por isso, a gente teve este grande líder, que é o Paulo Pimenta, que hoje é pré-candidato ao Senado, e a gente está junto com ele, né, e junto com vários outros companheiros do PT, enfim, da federação, trabalhando muito no Estado para ampliar a bancada, né? Hoje nós temos uma bancada de 12 deputados estaduais e temos hoje 7 federais. Isso não é fácil. O Pimenta fez 223 mil votos, 109 na última eleição. Então, praticamente, ele fez voto em todos os municípios, 497 municípios, o Pimenta fez voto. Então, isso é levar o nome do presidente Lula, é levar as políticas públicas do governo federal. Mas o mais importante, agora a gente conversando com ele, conversando com as pessoas, esse programa agora tem especialista. É um programa que está levando muito recurso para os hospitais, que é diminuir o tempo de espera na fila, quer ser atendido por um especialista, quer fazer um exame. Tem muita gente que nem sabe. Eu estou na fila faz 2 anos, 1 ano, 3 anos com dor. Quem não tem condições de pagar, né, precisa de atendimento público. É isso que a gente quer trabalhar nesse próximo período. Quando eu tu vai ter que fazer votos não só Santa Maria, né? Tem a região da volta ali, né? Principalmente Jaguari, minha mãe adora Jaguari. Jaguari é muito lindo. Jaguari Vale do Jaguari, Quarta Colônia, região de Santiago, Santiago, Missões, Fronteira Oeste. Como é que tu vê? Porque essa região da Fronteira Oeste, minha família de São Borja, tu sabe bem, né? Sim. É uma região abandonada, né? Uma região que... Metade sul. Metade sul, não, é Fronteira Oeste. Fronteira Oeste, mas ela pertence à metade sul, né? Do Brasil, no caso. Do estado do Rio Grande do Sul. Ah, é? É. É uma região que eu considero muito abandonada. E São Borja é um pouco mais complicado, porque qualquer cidade perto de São Borja leva 1 hora para chegar. Por que essa região é tão sucateada assim, tão viralizada, tão vira-lata assim, né? Eu vou te dizer assim que quem vai até a Fronteira Oeste se encanta pela gastronomia, pelo povo acolhedor. Eu tenho muitos amigos na Fronteira Oeste, né? Em toda a metade sul, na verdade. Mas qual é a diferença da metade sul para a metade norte? Por isso que a gente divide. É porque a metade sul, o desenvolvimento, agora que chegou o Unipampa tem 10 anos. Tem São Borja, né? Tem 10 campos, né? Desde Bagé até São Borja. São 10 campos, 1 por cidade. Isso tem 10 anos, é muito pouco tempo. Enquanto a outra metade norte tem indústria, aqui o eixo Porto Alegre-Caxias, da produção, da industrialização, ela não chegou ainda até lá. Então a região da campanha, a região da fronteira, a região centro, ela precisa de uma industrialização de infraestrutura. Paulo Pimenta trabalha muito isso, que foi levar a Unipampa, ampliar os campos da UFSM, os institutos federais agora estão sendo implantados. Então, levar o conhecimento, levar as novas tecnologias, principalmente os asfaltos. Tem municípios que não têm acesso ao asfáltico. A gente precisa ter um aeroporto em Santa Maria, um aeroporto em Uruguaiana, um aeroporto em Livramento, para desenvolver, que os empresários do Brasil possam, né, e investidores, desenvolver nossa região. Então, tem várias pautas que a gente precisa trabalhar muito isso, mas já com a Unipampa foi já investimento. Pega mesmo Jaguari, São Vicente e Mata, tem 3 municípios que a gente tem que avaliar. Por quê? Porque hoje não tem Unipampa, São Vicente tem o Instituto Federal, Jaguari tem o Instituto Federal, Mata já não tem. Tu vai ver que vai diminuindo, ao invés de crescer a população da Mata, está diminuindo. Ao invés de crescer a população de Cacequi, por exemplo, ela está diminuindo. A cidade da Mata, Dai? A cidade da Mata é uma cidade muito interessante, porque as árvores viraram pedra. E aí é tudo petrificado. E ela também é um dos maiores pontos de dinossauro. Então tem um potencial turístico que hoje Canela usa. Não, certas vezes eu não quero ver o dinossauro. Que a Serra usa, entende? Mas que sai da nossa região. Agora a Quarta Colônia está crescendo com o Recanto do Maestro, com as termas romanas. Então cada região tem um potencial, e as cidades têm um potencial enorme. Por exemplo, Cacequi, eu estive lá agora há pouco. Eles criaram uma associação da apicultura. O pessoal que fabrica mel, licenciaram municipal, licenciaram estadual e agora tem o licenciamento nacional. E vão vender mel em sachê. 1 quilo de mel custa R$10 lá na produção. Em sachê vão vender por 50.
Isso agrega valor. Então, tem várias questões que a gente pode desenvolver nossa região, nossos pequenos municípios. Agora tem que levar apoio público, né? Que as políticas públicas, seja ela do governo federal e o governo do estado, né? Que deveria fazer essas políticas públicas. Por que eu queria entender uma coisa, Cid, na tua visão de mundo, né? Sim. Aqui a gente fala de tudo, sabe, né? A gente não tem nem roteiro, a gente faz uns desenhos aqui. Fica tranquilo. Tu falou ali que o PT tem 11... Sim, 11 mais o PCdoB, 12. Tá, uma federação tem 12, né? Isso. Qual a dificuldade do PT hoje de conseguir retomar o governo do estado? O que acontece que as pessoas perderam a credibilidade do PT no governo do estado? Porque para deputado tá bom, a bancada é gigante? Não, nossa bancada é a maior bancada, né? Agora com a janela, o PSD é a segunda bancada, né? Que é 13 deputados. Mas o PT continua sendo a maior. A nossa federação, né? PT, PCdoB, PV, né? Junto, né? PCdoB e PV. Agora eu acredito que os governadores foram bons governadores, tanto o Olívio Dutra, né? Como o Tarcísio Genro. Agora o Tarcísio Genro veio ganhando o primeiro turno. A dificuldade está no segundo turno. E aí na eleição passada, né? Tivemos que ainda o menos pior, que o Edgar faltou 4 mil votos para ir para o segundo turno. Não, 2 mil votos. É 2, porque é 4 a diferença, mas se tivesse feito mais 2, tinha passado, né? Ah, é verdade. Entendeu? Porque eu digo que é uma rua de Porto Alegre, né? Então, é uma questão hoje, né? Que eu acho que o viável, né? Da gente estar nesse debate aí com o PDT e o Edgar. Hoje o Edgar foi já definido no nosso congresso no dia 30 de novembro, mas é óbvio que a gente tem todo o interesse do PDT estar junto conosco, né? Essa é uma discussão que a nível de partido nacional está sendo discutido, e a gente vê uma viabilidade grande do Edgar ir para o segundo turno, e a gente vê uma possibilidade grande pelas pesquisas de ser contra o Zucco. E aí vai ocorrer o que ocorreu nos municípios, tu vê. Em Pelotas, foi o Marrone contra o PL, né? O centro apoiou o Marrone e o Marrone ganhou. Em Caxias, foi o PL contra o PSDB. O PT apoiou o PSDB, né? Então aqui eu acho que ocorre isso no governo. Bagé também, né? Bagé Mainardi contra o pessoal do PL. Do se reuniu toda vamos dizer assim, a democracia versus PL. Então vejo. Democracia versus PL. Os caras são contra a democracia. Então os caras são realmente contra a democracia. Não são contra. Eles escrevem, é só abrir as redes sociais, é só ver as manifestações pela volta à ditadura, né? Os caras são os que defendem isso, né? Então, né, são homofóbicos. Isso é pra mim. Hoje é crime, né? Sim. Ser racista é crime, ser homofóbico é crime, ser contra a democracia é crime, mas eles são fora da lei, vamos dizer assim, né? Então a gente quer muito, né? E isso depende, eu acho que de uma grande força no Estado. Perguntou sobre voltar a governar o Piratini. Deu um entendimento no Estado que às vezes a gente vê em Brasília. O Lula é o grande articulador de MDB, União Brasil. Até o PP estava no governo dele. Ministros, né? O Fufuca é PP, é ministro do esporte, né? Então, o PSD. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul a gente tem capacidade política para governar o Estado, um governo de coalizão, né? Mas você não acha que o PT aqui no Rio Grande do Sul ele é munido de muita vaidade, Cid? Porque o que acontece? Aqui, quando a gente começou a falar em Porto Alegre sobre eleição, poderia ter feito uma chapa apoiando também a Juliana, mas claro, porque eu não quis aquele momento. Mas é que eu digo, minha opinião pessoal. Claro, e a gente tá falando com o Cid, não com o PT, tá? Que o Edgar deveria ter concorrido a prefeito. Depois guarda-me aqui, depois o Valdeci vai dizer assim. Porque eu dei uma coluna e o Valdeci me deu uma nota no peito, né? Toma uma nota aqui, tá sabendo disso aí? Me deu uma nota no peito. Depois eu vou dizer, olha aí, eu não trabalho contra, gente. Eu pergunto o que o meu pai quer perguntar, que a minha mãe quer perguntar. Então, minha opinião pessoal é que o Edgar deveria ter concorrido a prefeito de Porto Alegre. Nada a questão de ter sido a Maria do Rosário, que é uma grande candidata. Depois que foi decidido, todo mundo com a Maria. Mas antes da decisão, deveria o Edgar ter concorrido a prefeito de Porto Alegre. Teria uma densidade eleitoral bem maior. Mas hoje o Edgar, como presidente da Conab, né, diferente da outra eleição, que a definição da chapa se deu lá em agosto praticamente, iniciando a eleição, que foi definir a chapa do Edgar,
Agora o Edgar já tem o Pimenta pré-candidato ao Senado, a Manuela pré-candidata ao Senado, apoio do PSB. Na outra eleição o PSB estava definindo quem seria o candidato e teve candidato. Então eu vejo que agora o Edgar ele está bem mais popular, conhecido e com uma grande chapa para concorrer. Mas eu vi as sessões do Edgar, eu vi, ninguém me falou, eu tenho prints disso, né? Eu sou um cara muito ligado à política, sabe, né, Cid? Eu vi o pessoal do Edgar trabalhando firme pro Paim vir, se tentar manter o Paim de pé. Fica Paim. Fica Paim. Sim, teve uma onda. Alas do Edgar. Meses de setembro. Isso. Teve várias reuniões. Mês de novembro, outubro. O Paim já não outubro. queria, mas daqui a pouco o Paim disse: mas se pedirem pra ir, eu vou. Mês de outubro. A gente teve várias reuniões, né, sindicalistas, e o Paulo Paim, um grande senador que trabalhou muito pelo partido, trabalhou muito pelos aposentados. Salário mínimo, a bandeira do salário mínimo do Paulo Paim era 100 dólares, né? E hoje, $100 dá 500, 600 reais. 600 reais. 600 reais, né? Está em 1.600 reais. Então, foram bandeiras importantes, mas ele mesmo, né? Na última semana que é da decisão, ali em novembro, ele chamou o Paulo Pimenta, chamou a Manuela, chamou o partido e disse: olha, me sinto representado pelo Paulo Pimenta e pela Manuela. E esse é o compromisso, né? De continuar as bandeiras do Paulo Paim. Ele, como senador, além das emendas parlamentares, é um senador da República. E é isso que a gente tem conversado com o Pimenta, que ele ser um senador da República, não só do PT, mas do Estado do Rio Grande do Sul. De ter as bandeiras e brigar. Porque você vê, tem cada senador de outros estados que destina assim, 50 milhões para a cidade tal, 40 milhões para a cidade tal. E os nossos senadores do estado, eu não vejo Moirão, Reins fazer essas articulações. A gente tem 2 senadores. De recursos. A gente tem 2 senadores. Na verdade, tem 3. Não, a gente tem 2. A gente tem o Reins e tem o Paim. A gente não vê, né? Então, com todas as críticas ao Reins, ele é um cara que defende a pauta dele. Defende a pauta dele, hidrovias que ele quer botar de volta, vai ter projeto. Então, veja assim que o Pimenta como Senado, a gente vai ter uma oportunidade de alguém que vai brigar pelo Rio Grande do Sul, por grandes pautas significativas do nosso desenvolvimento. Como foi importante o Pimenta como ministro a decisão do aeroporto, né? Não, o aeroporto a gente ficou refém, né? Exatamente. Aí tu imagina se nós tivesse ainda, agora que nós estamos recebendo uma ponte, que é uma rodovia de concessão da 287. Agora nós vamos receber, que é uma empresa concessionária. Tu imagina se estivesse até agora discutindo quem ia pagar o aeroporto? Sim. A gente ia ficar brigando lá pra ver quem é que ia ter aeroporto e tal, né? E Santa Maria foi bem atingida pela enchente ali, né, Cid? Foi a primeira cidade. Eu passei ali ainda, agora há pouco tempo fui ver a avó, tinha ponte de milico ainda ali, né? É isso que eu tô falando. A ponte no Arroio Grande, até a semana passada, ela tinha 2 pontes do Exército, e a concessionária, que tem 5 prazos de pedágio, agora é que entregou a ponte. Nós estamos quase em maio de 2026, praticamente 2 anos após o incidente, que foi início de maio. Então tu imagina o transtorno para o estado do Rio Grande do Sul se tivesse no mesmo debate na questão do aeroporto. E o Paulo Pimenta foi lá e resolveu. Então isso que eu digo, é alguém que vai trabalhar pelo estado do Rio Grande do Sul, independente cor partidária dos prefeitos. Isso, o Paulo Pimenta tem feito muito isso, e é assim que a gente quer trabalhar também como deputado estadual. E qual outras bandeiras lá quando te elegeu em Santa Maria lá, Cid? Primeira foi essa, a articulação de Santa Maria direto com Brasília, de não perder recursos, que foi recurso para 22 pontes, recurso para reconstrução de bueiros, recursos para as questões da estrada do Peral, que é um acesso importante a Itaara, recursos de UBS, nós temos hoje uma UBS pelo PAC no bairro Medianeira e uma outra para ser habilitada no bairro Juscelino Kubitschek. Então, é desde o cadastro, da habilitação, do empenho, a prefeitura licitar, o Ministério pagar, começar a empresa a executar. Não é só o anúncio de... Hoje o Pimenta, nos últimos anos, tem levado 1,5 bi para Santa Maria. A travessia urbana, 450 milhões, que são a duplicação das rodovias por dentro de Santa Maria. Tudo isso precisa orçamento, empresa de execução,
reunião no DENIT, reunião em Brasília. Às vezes as pessoas, não, mas está parada, não saiu. Não, porque tem que ter um acompanhamento. Se a gente não acompanhar cada etapa, cada empenho, cada pagamento, isso vai ficando e quando tu vê, você passa anos, né? Então esse é um trabalho que também, por ter sido, e sou servidor da prefeitura, a gente tem essa parte da burocracia, né, interna, que é a documentação, e também a parte política, que é os contatos, né? Porque para te chegar em Brasília e tu liberar, que foi o Estado Peral, 20 milhões, para o ministro Valdez entregar um empenho de 20 milhões para o prefeito, Pimenta estava junto. A gente ligou pro Pimenta, só falta empenho. Pimenta ligou pro ministro, mas tem que vir um prefeito aqui. Prefeito, vamos junto, compra passagem, vai a Brasília. Mas isso acontece. Isso que nós somos oposição em Santa Maria. Né? Eu quero puxar um break agora, né, daí? E aí eu quero voltar falando sobre ser oposição. Vamos lá, já voltamos. Estamos de volta, gente, olha só, o papo tá bem interessante aqui. Estamos saindo um pouquinho da região aqui de Porto Alegre, nós estamos para a região central ali, em Santa Maria, porque o meu convidado de hoje é o vereador Cid, do PT, de Santa Maria. Já trocamos uma ideia sobre várias questões aqui, e agora eu quero te perguntar, Cid, como é que é trabalhar sendo oposição? Né? Porque Santa Maria hoje pertence a um partido do PSD, que é do governador Eduardo Leite. O PT é muito forte naquela região ali, mas hoje você é oposição. Como é que tu faz esse apanhado? O prefeito te recebe, tu manda um WhatsApp pro prefeito e te responde? Assim, Diego, para nós é um grande diferencial em trabalhar, fazer oposição, fazer a crítica, né? Seja na tribuna, seja na própria rua, né? Ter a mesma postura, mas também fazer proposição, né? Buscar o recurso. Muitas questões, se a gente não tivesse trabalhado pelo PT, com o Pimenta, com o governo Lula, tivesse feito uma política de quanto pior, melhor, Santa Maria não estaria no estado que está hoje, com várias obras iniciando e com várias obras empenhadas por iniciar. Então foi um trabalho muito sério, e isso o prefeito reconhece. A gente faz uma oposição, mas faz uma oposição construtiva. Agora, teve questões, por exemplo, do servidor público, reforma da Previdência. Conversamos com os dois sindicatos professores, sindicatos municipais. Conversamos com colegas das categorias. Não tinha como aprovar, porque eram propostas que ia retirar direitos dos trabalhadores. E aí, o que nós fizemos? A articulação política com os colegas vereadores, e hoje a situação é 14-7. Sem ir para a votação, nós tínhamos 11-10. E o prefeito, sabendo disso, retirou os 3 projetos de lei da reforma da Previdência. Então, temos coerência, né, nas nossas críticas, nessa questão da reforma da Previdência, na questão de retirar direitos dos trabalhadores, nós somos contra, mas não deixamos de trabalhar 1 centavo para Santa Maria de recursos que beneficiam nossos eleitores. Que é a construção de creche, que é a construção de pavimentação de ruas, junto com a pavimentação vem o esgoto, vem o passeio público, né? Junto com a UBS veio o atendimento qualificado na saúde. Então a gente buscou trabalhar também esse 1 ano e 3 meses, nesses 13 meses de mandato nosso como vereador, um trabalho de proposição, né? Não ser aquela oposição raivosa, que faz um vídeo, que faz um selfie do buraco, daqui um pouco passa, tá ali o buraco, e dali passa o tempo, tá ali o buraco, e tá ali o buraco, e a gente fica só na crítica. A gente buscou muitos recursos, né? Milhões de recursos para Santa Maria, mas também dialogando com o secretária de planejamento, a Liana, reunião de trabalho. Secretário de projetos lá, o Guilherme, reunião de trabalho. O Pimenta conseguiu 3 praças, nós fomos nas 3 comunidades com o secretário, que é arquiteto, ele fez os projetos, já foram licitados os projetos, 1.300.000 para 3 praças. E foi um trabalho em conjunto, oposição com o executivo, e vai sair, tu vê. E teve questões anteriores de outros prefeitos, que as emendas do Pimenta ficavam... Se perdia.
e se perdia. Então, dessa forma, dialogando, a gente construiu que as emendas do Pimenta sejam executadas, né? De uma forma com muito diálogo, com muita transparência. Mas a gente também tem que reconhecer, e eu reconheço isso, ó, relação com a secretária Liana, relação com o secretário Guilherme, foram muito produtivas. Por quê? Porque vão ser executadas as emendas do Paulo Pimenta. Mas quando foram pautas em defesa dos trabalhadores, em defesa do serviço público, nós fomos contra e articulamos contra para não ser aprovado. Então isso para nós é fazer uma boa política na cidade, né? Sim. A gente tem visto muito o crescimento de violência contra a mulher. Existem políticas públicas em Santa Maria para isso? A gente vem desde o primeiro dia de mandato, uma pauta muito importante, uma pauta muito séria. Eu que vim do interior, né, de Santa Maria, nasci na Água Boa. É uma localidade de um distrito do interior. E a gente sabe como a mulher do interior, ela é bem menos protegida, chega bem menos informação. Então a gente criou a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A gente apresentou o projeto de lei que foi aprovado do Banco Vermelho em Santa Maria. Hoje já foram implantados 12 bancos vermelhos. Tem um banco vermelho no Calçadão, Universidade Federal já tem 2, na UBRA, na frente da Delegacia da Polícia. Este ano a gente fez uma emenda junto com a Secretaria de Educação, porque tem o projeto pronto para as 86 escolas e faltava tinta vermelha. Nós fizemos uma emenda para comprar tinta. Faltou tinta vermelha. Será que não estavam te sabotando lá? O Banco Vermelho. O Banco Vermelho, o Banco do PT. Vermelho. E pior que as pessoas perguntam, por que o banco é vermelho? Por causa do PT? Não. É o sangue das mulheres. É justamente para chamar a atenção, né, do sangue das mulheres, do feminicídio. E nas 86 escolas, com essa tinta que a gente fez a emenda, as crianças vão pintar o banco, a comunidade escolar vai participar para criar essa educação. Eu tenho 3 filhos homens e eu quero que eles respeitem as mulheres, que as mulheres não sejam uma posse, um caneco, um troféu. A mulher tem que ser o que ela quiser. Se ela quiser trabalhar, se ela quiser estudar, se ela quiser ser professora, ser médica, é o direito da mulher. E principalmente que a gente vê que nós, homens, e eu já sou separado, não aceita que a companheira tenha um novo companheiro, viva um novo relacionamento. A gente pode ter. Eu já sou casado pela 2ª vez. Agora, a minha ex-companheira tem o companheiro dela, tem a vida dela. Agora, muitos homens não aceitam isso. Vão lá, agridem a mulher, agridem o atual companheiro. Pior ainda, agridem os filhos para atingir as mulheres. Foi em Santa Maria que aconteceu do cara isso é um absurdo. Do trem lá, não foi? É um absurdo. Em São Gabriel, o cara tirou lá em cima da ponte, sabe? Então, são várias questões. Que é a questão da posse, que a mulher é uma propriedade, que a mulher é minha, sabe? Não. Agora, isso nós temos que trabalhar desde as crianças. Eu tenho um filho com 3, outro com 15 e outro com 17. Converso muito com eles sobre isso, sobre o respeito com as mulheres, né? Então, hoje em dia, a gente precisa isso, porque é um assunto muito sério pelo número de feminicídio que vem ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, e precisa muita política pública, além do Banco Vermelho, além da educação com as crianças, com os adolescentes, precisa muita política pública, né? Algumas delas já são implantadas pelo governo federal, outras precisam pelos municípios, mas a gente está junto, né? Andando ao lado de vários movimentos que existem já, feministas, há muitos anos, do direito da mulher, de trabalhar, de votar, de andar como quiser. Agora, a gente precisa ter essa consciência, nós, homens, porque às vezes a gente falar sobre isso parece que vai deixar de ter... Fácil, né? É fácil, né? Entendeu? É um assunto sério, muito importante. O homem... É que hoje em dia eu tenho uma dúvida assim, de se os casos aumentaram, porque a minha avó sofria violência masculina, né? Meu avô batia na minha avó, minha mãe saiu de São Borja com 14 anos por causa disso. Com 15 anos ela veio pra Porto Alegre porque ela não aguentava mais ver a mãe dela apanhar. Cultura né? Machista, né? Fica quieta, não pode falar. Né? Eu não sei se hoje em dia é mais denunciado do que naquela... Porque eu acho que é uma coisa que sempre teve, né? Então eu não sei se tem mais denúncia e se a gente deu um nome pra isso. Claro. Foi importante dar um nome para esse tipo feminicídio, violência contra a mulher, né? Eu não sei se foi dado um nome para isso, e aí as pessoas começaram a ter um nível de consciência, ou se realmente os caras estão pirados, tá ligado? Não sei se é isso.
Eu acho que a questão importante é a política pública, é o acolhimento, né? Especializado, né? Multidisciplinar, seja na delegacia de polícia, seja na prefeitura, seja no governo do estado, ter equipe habilitada, né? Tu imagina lá uma equipe da SAMU vai fazer uma ocorrência, a equipe da polícia vai fazer uma ocorrência, a brigada militar, né? Lá em Santa Maria teve um caso de um surto de um menino que ele estava surtado e a polícia chegou e achou que ele estava agredindo a avó e aí acabaram matando o menino. Então eu digo assim, foi Santa Maria aquele caso? Tem que haver, teve um caso em Santa Maria, sim, lá no Teneves, bairro Teneves, teve um em Porto Alegre e teve um em Santa Maria. Isso aí é preparo, né? Eu digo, a preparação, a equipe multidisciplinar de chegar, de abordar, de ver qual o contexto, né? Então a gente precisa muito avançar nessas questões, principalmente da segurança, da política pública na saúde. Então são várias questões que a gente precisa melhorar. E hoje em dia parece que as coisas estão muito automáticas. Claro que a informatização, a automação, as tecnologias, elas são importantes. Mas tem setores que, como a saúde, como o acolhimento, não é número, não é 5 fichas, 10 fichas, 30 fichas que vai resolver. É o acolhimento. Bom, a pessoa lá em Santa Maria tem um grupo de fibromialgia. É uma doença que tem 29 dor no corpo. A pessoa, ela não tem cura, ela só ameniza a dor. O que tem que fazer? Tem que acolher, é um remédio, é um acolhimento, é a questão psicológica, o familiar, né? Imagina o esposo, os filhos conviver com a mãe que tem a fibromialgia, né? E o que acontece? Tem até uma questão de preconceito, porque vamos dizer, uma mulher que tem fibromialgia vai buscar o direito na INSS, ela chega lá, de batom, bem arrumado, o cara diz, não, tá bonita, tá bem, mas não é questão de estar bonita, bem, é questão da dor. Ela não consegue trabalhar normalmente porque ela sente muita dor, né? E a dor é invisível, né? Não é um hematoma, não é um corte, é uma dor no corpo. Então ela não tem isso. Lá o analista que faz a análise para dar o benefício, ele analisa pela fisionomia, pela aparência da pessoa. Sim. Então a pessoa tem que chegar enfaixada, a pessoa tem que chegar descabelada, entendeu? Então são várias questões que a gente precisa evoluir hoje em dia, né? E não pode ser automatizado, tratar automático. Tem que haver um acolhimento, haver novas... E eu queria te perguntar uma coisa, Santa Maria, como é que está a situação da educação lá? Porque a educação é um grande problema do governo estadual. Hoje os índices do INDEB mostram que o nosso estado está muito atrasado na educação. E que tu vê, como que tu vê a educação local? O que tu imagina uma educação local lá em Santa Maria? Não, assim, o que a gente conseguiu avançar muito importante foi a construção de 10 novas creches para ampliar o número de atendimento de crianças. Agora, Santa Maria, nos últimos 10 anos, ela cresceu de 200 mil habitantes para 280 mil habitantes. Ela quase chegou a 300 mil habitantes. Cresceu praticamente 50%. É o mesmo número de professores. É o mesmo número de monitores. Houve um acréscimo de crianças autistas, crianças especiais, inclusão. Nós somos a favor da inclusão da educação especial na escola regular, mas tem que ter um monitor, tem que ter educador especial, tem que ter sala de recurso, e isso Santa Maria não evoluiu nesse sentido, de atendimento especializado ao autismo. Então a mesma professora da sala com 20 alunos tem 2, 3 alunos autistas especiais, e ela não consegue dar a aula para toda a turma e tratar a questão do aluno especial. Precisaria ter um monitor, um apoio, um educador especial. Então a educação de Santa Maria aumentou a população, mas o quadro de professores é o mesmo. Aumentou mais 12 creches, o quadro de professores é o mesmo, e isso gerou um conflito. Então o que precisa hoje? Santa Maria aumentar o quadro de pessoal da educação. E isso também ajuda o prefeito a pagar parte da previdência. Porque no momento que ele contrata 500 professores com um contrato, esses 500 contratos não pagam previdência. Claro que fazem um serviço, atendem, né? Fazem o atendimento, fazem a questão do ensino,
mas não são titulares, não contribuem para a Previdência e não tem aquele trabalho contínuo nas escolas. Então a educação hoje de Santa Maria precisaria evoluir, né, nesse sentido. Mas sendo Ministério Municipal, né, e Ministério Estadual. Estadual é uma questão crítica à estrutura, né? Nós temos a estrutura das escolas hoje muito precarizadas, das escolas estaduais, ensino médio. Ainda temos escolas em Santa Maria do ensino fundamental, né, que havia até um programa que eu acho que não foi implantado de municipalizar as escolas de ensino fundamental, ainda bem que não foi, porque conversando com a rede era contra. E também a questão de professores, né? Falta professores, a questão da reforma da Previdência que o atual governador fez, reduziu o salário dos professores, né? Aumentou o IP Previdência, aumentou o IP Saúde, reduziu a questão de não ter triênio, quinquênio, férias-prêmio, difícil acesso. O plano de carreira do magistério, que no governo Tarso houve uma evolução, no governo Leite se retirou. E muitos diziam, não, isso é direito adquirido, ninguém nos retira. Foi retirado. Então hoje precisaria, né, além da questão estrutural das escolas, fazer de novo uma conquista de um plano de carreira para o magistério, para voltar a incentivar até de professores participar dos concursos. Acho que o concurso público para professor está muito defasado também. O Gabriel esteve aqui falando conosco sobre isso, porque o Eduardo ele se elege no segundo mandato, dizendo que ia priorizar a educação. E a gente viu que a realidade não foi bem assim, né? Que a realidade teve enchente, teve pandemia, mas também o governo federal deu aquele apoio mostrando que ele pagou algumas contas com o dinheiro do governo federal, ele ajustou as contas públicas lá do Bolsonaro. E ele deu outra sorte de das enchentes ser a mesma coisa, né? Não, mas é que a educação, o que me preocupa, uma educação bem real, é que podem privatizar a educação. Não sou contra privatizações, dependendo do serviço. Se é serviço de pavimentação, se é serviço de construção, tudo bem. Mas na saúde e na educação, tu não pode privatizar. Porque é serviço público, é serviço daquele que não tem condições de pagar. No momento que tu privatiza, se não dá lucro, acaba o serviço. E a educação não pode parar. A saúde não pode parar. Estou falando de saúde pública e educação pública. Então, para mim, são serviços que o Estado tem que investir e não dar lucro. O Estado tem que investir na educação, e principalmente educação de tempo integral, que a criança possa chegar de manhã e sair à tardinha. Ter um curso profissionalizante, se preparar para o mercado de trabalho. Então são várias questões junto com o governo federal. Tem recursos do governo federal, tem programas do governo federal que podem ajudar a fazer o subsídio desses programas, mas tem que ser público. Se tornar privado, nós vamos... Mesmo problema hoje da nossa água, que é outro debate. Sim. No momento que privatiza, tem que dar lucro. E para dar lucro, tem que cobrar mais caro. Deixa eu chamar aqui uma matéria especial que eu fiz na lançamento da campanha que agora o Hernani Polo vai ser vice do Gabriel. E o Frederico Antunes vai vir ao Senado também. E eu fiz um VT bem especial. Você vai conferir agora aqui, Cid, comigo aqui. E eu quero ver tua opinião sobre isso, tá bom? Estou aqui hoje com o Hernani Polo, hoje tá um pezinho no PSD já, né, oficializar. Paulo, qual a importância hoje desse momento para a tua história? Olha, um momento importante que marca o fim de um ciclo, de uma caminhada. Eu tenho muita gratidão e muito respeito ao Progressistas, que foi o meu partido por mais de 30 anos. Por algumas circunstâncias e por apelos que recebi de diversos líderes políticos e de setores produtivos do Rio Grande do Sul, estou fazendo essa migração com muita tranquilidade, uma decisão muito consciente, com o apoio da família, de amigos, de conselheiros, pensando no futuro do nosso estado, do Rio Grande do Sul, um estado que vem avançando dentro de um projeto que nós participamos e ajudamos a construir. Então é com esse objetivo que eu sigo esse novo caminho, né, buscando sempre continuar no mesmo rumo, com muita simplicidade, com muito trabalho, que foi
o que sempre pautou a nossa trajetória nas funções públicas todas que ocupei. Nós botamos ali que tu ia fazer esse movimento, já tínhamos fontes quentes. O Gabriel, na sexta-feira, confirmou que tu vai compor a chapa como vice ao governo, com ele sendo vice, né? Também é um outro passo gigante, tu que é um deputado conceituado já, né? Nós fizemos um movimento dentro do Progressistas com o objetivo de fazer com que pudéssemos ter uma candidatura a governador, uma candidatura própria, que era o desejo e foi, né, o trabalho nessa intensidade, com o apoio de muitas lideranças. Esse caminho não foi possível, a gente respeita as decisões que foram tomadas e agora vamos buscar construir essa nova caminhada, né, exatamente com esse objetivo, com coerência, com lealdade, que eu considero fatores importantes, manter sempre a coerência daquele projeto que nós ajudamos a construir, com muita determinação para ampliar, construir um futuro que nós todos desejamos, inovando, né, com uma nova dinâmica, mas também cuidando para preservar tudo aquilo que nós conseguimos construir e conquistar nesses últimos anos. O Rio Grande do Sul inegavelmente avançou, melhorou. Claro que ainda faltam coisas a serem feitas e esse o propósito, é isso que me motiva a entrar nesse novo desafio. Espero no raio-x agora, né? Vamos lá, com certeza vou estar lá para nós conversar mais, né, sobre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos com muita tranquilidade. Eu entendo que o nosso Estado, ele não precisa de improvisos nem de extremos, precisa alguém com firmeza, com clareza, com propósito, com capacidade de gestão para enfrentar os problemas e construir um futuro cada vez melhor aí aos gaúchos e gaúchas. Em breve estaremos juntos. O PSD vai se transformando efetivamente naquilo que nós tínhamos um compromisso de fazer. Um dos maiores partidos do Rio Grande, com uma participação importante na Assembleia e reforçando também a candidatura para continuidade e evolução do nosso governo, que deve ser liderada pelo nosso vice-governador Gabriel Souza. Muito, muito feliz da gente poder dar esses passos aqui no Rio Grande, viabilizando apontar para o futuro do nosso Estado com confiança, com esperança, com motivação a partir dessa grande colaboração, dessas trajetórias que se somam ao PSD agora. E o quanto nós conseguimos fazer para reverter os quadros difíceis na área da saúde, da segurança, da educação, da infraestrutura, em todas as áreas. E, logicamente, podermos ver esses avanços em todos os lugares. Então, essa convicção de que é fundamental nós, mais do que nunca, termos a possibilidade de falarmos sobre fatos realizados por nós, através de ações que passaram pela Assembleia Legislativa. Eu tive a honra de ser o líder dos processos de votação das grandes mudanças, das grandes reformas que viabilizaram isso. Segundo, a convicção que nós temos mais a fazer, que o Rio Grande do Sul precisa de mais. E que, obviamente, com esse time que tem coerência, com esse time que tem disposição, que é liderado pelo Eduardo Leite, com o brilhantismo e com a paixão que ele lidera esse estado do Rio Grande do Sul, nós vamos alcançar ainda o que falta fazer. E acreditando, né, que o Brasil precisa do mesmo. O Brasil precisa de um plano de ações estratégicas, de reconverter problemas, de sair da estagnação e de deixar esta guerra de polos, de extremos, e partir para cuidar das pessoas, para cuidar daquilo que é mais importante. E o Eduardo Leite tem condições de fazer isso, e eu estou me colocando à disposição do meu novo partido, do PSD, para ajudar nesse projeto. Bom, vamos lá. Se colocou cartas na mesa, Cid. Se colocou Hernani Polo e Rigoto ao Senado. Se colocou Marcel Van Hatten e Sanderson ao Senado. Tá se colocando na chapa da esquerda Pimenta e Manuela ao Senado. Estranho, né? Manuela é a única mulher concorrendo no meio desse monte de homem, né? O que tu acha dessa dupla hoje que o PSD vai indicar ali da chapa do governo por Senado, Cid? Acho que é uma disputa grande para o estado do Rio Grande do Sul. São 6 candidatos, né? 5 candidatos e uma candidata para 2 vagas, né? E aquilo que a gente falou aqui antes.
quais são os candidatos que vão defender o Rio Grande, né, lá no Senado Federal, buscando recursos, projetos principais. Eu vejo que o Rigoto, né, foi ex-governador, né? A Manuela já concorreu a prefeita de Porto Alegre, a vice-presidente da República. Paulo Pimenta, ministro da Reconstrução, ministro da SECOM, deputado federal mais votado do PT, com 223 mil votos. Agora, o Sanderson e o Van Hatten trabalham pela direita, Pimenta e Manuela pela esquerda, né? O Rigoto e o Frederico agora é o último a ser anunciado, troca de partido. Sim. Então é uma questão estratégica, né? Regionais, né? Várias regiões que estão representadas, né? Seus partidos. Agora eu vejo uma pauta principal para aquele serviço público que eu falava aqui antes. Serviço da educação pública, serviço da segurança pública, porque a segurança ela é muito importante também para aquele que mais precisa da classe média alta. Pouco precisa da educação pública e pouco precisa da saúde pública, mas da segurança pública precisa. Sim. Né? Para a valorização do seu território, para o seu filho, para a sua família, a segurança importa. E aí tu veja qual que é o programa do Van Hatten, qual é o programa do Sanderson para o serviço público. É achatar o serviço público, é terminar o serviço público, né? E já o Paulo Pimenta e a Manuela vem na linha Tarso Genro e Olívio Dutra. Valorização do serviço público. Não é para inchar o serviço público de carga de confiança. Não, mas é valorizar a base do servidor público. O brigadiano, policial civil, SUSEP, professor, servidor da escola, servidores da saúde, né? A regulação da saúde no Estado. Essa é a importância do serviço público, né? Então eu vejo que vai ser um debate, seria até importante, né? Ter os debates dos governadores, a gente vai ter do Senado, mas ter os debates dos candidatos ao Senado. Eu acho que vai ser bem construtivo, né? Cada um defende as suas opiniões e o povo decidir. Claro que a gente, né, vai trabalhar muito aí para eleger essa dobradinha do Paulo Pimenta e da Manu. Mas acho que eu ainda não troquei essa ideia. O Santos esteve aqui, o Van Hatten vai vir agora nos próximos dias. Tá mais disputado que na última, né? Que na última só tinham 4 no páreo, que era o Mourão, a Nádia, a Ana Amélia e o Olívio, né? Isso. Aqui era uma vaga, né? O Olívio liderou. Era uma vaga. Uhum. Agora são 2 vagas, né? E aí uma questão importante. Muita gente não se prepara para o segundo voto. 46% anularam o segundo voto ou votaram branco ou nulo. Por quê? Porque pensam no presidente, no governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Não pensam em 2 votos para senadores e um diferente do outro. Então as pessoas também têm que ter essa informação, na verdade, que pode votar em 2 senadores diferentes. Isso é muito importante. Cid, quero muito agradecer a tua presença. Eu quero que tu volte agora na sequência, né? Deixa um recado final para a turma aí, por favor. Não, a gente agradece, Diego, todo esse espaço e dizer que aqui na Assembleia Legislativa a gente vai trabalhar para todo o Estado. Como a gente vai almeja como pré-candidato a deputado estadual, eu sempre digo, da Barra do Quaraí até Iraí, de Torres até o Chuí, a gente tem amigos e amigas que vai levar o nosso nome e a gente vai ter que estar lá presente, fazendo essa mediação, essa ligação, principalmente do governo do estado e principalmente do governo federal, para que os municípios tenham desenvolvimento. E cada município tem a sua particularidade, a sua demanda, tem suas culturas, mas o mais alegre que a gente fica é que a gente é muito bem recebido nesses municípios. E a gente leva, né, sempre o nome do presidente Lula, o nome do Paulo Pimenta, o nome do nosso partido, mas a gente quer ser um deputado muito atuante. Isso aí, Cid, obrigado. E, gente, olha só, conferindo que horas é a reprise da 11h30? 11h30 todo dia, também tá no Spotify, tá no YouTube, tá em tudo. O Cid nem sabia que era TV aberta, agora ele tá sabendo também. Vamos junto. E aí, gente, olha só, você que quer mandar suas perguntas também, QR Code tá na tela e, né, acompanha nas nossas redes sociais. Então, até o próximo Raio X. Valeu!